um carro híbrido não, nem pensar, jamais, aí talvez, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que que acontece, gente? Como eu já expliquei para vocês, sou representante, fico 95% em rodovia, para não dizer 100%, tá? Esses 5%, eles são cidadezinhas que eu passo, que eu tenho que chegar no cliente, só. Mas dentro da minha região, onde eu tenho domicílio, eu não ando de carro. Por que não ao híbrido? Primeiro, gente, olha só. Como eu fico muito tempo viajando pelo interior aqui do Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, eu não tenho tanta oferta de concessionária. O híbrido da BYD, por exemplo, ele fica com uma revisão de 12 em 12 mil quilômetros. O meu Geely, que é 100% elétrico, assim como o BYD 100% elétrico também, o BYD Dolphin, o intervalo de revisão é de 20 em 20 mil quilômetros. Então eu tenho uma janela de tempo de 8 mil quilômetros a mais que eu posso me programar para levar o carro para fazer revisão. E, segundo, o custo de revisão. Tá? O custo de revisão de um carro híbrido, ele é muito semelhante ao custo de revisão de um carro 100% a combustão. Tem que trocar óleo, né? E todas as outras coisas que você que tem carro sabe que são colocadas ali durante uma revisão. Então, o custo é maior, basicamente, na metade do tempo. Então, eu vou ter uma economia surpreendente, porque se eu ando 30 mil quilômetros por ano, eu tenho que trocar num carro 100% a combustão, óleo, fazer revisão 3 vezes. E no meu 100% elétrico, uma vez apenas, né? Porque 20 mil quilômetros, só no outro ano, quando eu fizer 40 mil quilômetros, aí sim eu tenho que fazer de 1 a 2 revisões. Outra questão, eu trabalhei com um híbrido Toyota Corolla, e eu tinha que ficar ali naquele eixo de Tamoios, Cabo Frio, Rio das Ostras, né, às vezes Casimiro de Abril e tal. E eu percebi aqui nesses trechos que você anda muito pouco, uma autonomia excelente do carro, excelente. Eu arrisco a dizer que em lugares assim com trânsito mais intenso, como esse assim de Tamoios, Cabo Frio, Macaé, para quem conhece sabe que ele é complicado, o carro já marcou no odômetro 25, 26 km por litro. Tudo bem que eu tenho uma maneira bem manejada, né, bem tranquila de usar o acelerador. Mas quando eu ia para a estrada, eu percebia que isso caía demais, esse rendimento dele. Claro, a bateria era pequenininha, acho que são 1 kW, né? E eu sei que do BYD Song, por exemplo, é maior, o do BYD King é maior. Mas no caso do Corolla, era uma bateriazinha pequena. E até interessante, porque ele não tem um arrasto, né, muito grande, porque uma bateria pequena, menos arrasto ele tem que ter em relação ao peso. Mas quando eu ia para Rio de Janeiro, meu irmão, ou às vezes subia até ali Queluz, né, São Paulo, ele bebia igual um Virtus, por exemplo. Então, se fosse para eu ter economia, ao invés de eu pegar um Corolla híbrido, eu pegaria um Virtus. O King, eu sei que eu poderia estar carregando, mas ele me daria uma autonomia muito pequena, cerca de 80 km. E como eu ando na minha maioria de trechos assim, bem mais do que esses 80 km, eu não vi também uma economia satisfatória. Tá? E o último ponto, custo de combustível. Em relação, por exemplo, a um Virtus, eu vi ali que o custo de combustível ia cair no máximo uns 30%. E eu já mostrei um vídeo para vocês aí que o Geely, ele me dá uma economia anual que supera 20 mil reais, quase chegando a 22 mil. E quando eu fiz esse vídeo, a gasolina eu estava pagando no litro 6,40, sempre usei aditivada, tá? 6,40, 6,50, aqui na região do interior. E agora que está entre 6,95 até 7,40 o combustível aditivado. Ou seja, eu não teria payback igual eu tenho no carro elétrico. Então, muita gente me criticou no vídeo anterior, quando eu mostrei o perrengue que eu passo quando a autonomia que eu preciso
supera o que o banco de bateria me dá. Eu fiz isso para poupar. O YouTube ele tem me provado, talvez eu esteja equivocado, não entendo muito bem ainda, sou um amador, não é? Que quando você faz um vídeo com crítica, menos gente quer fazer propaganda nesse seu vídeo, né? Mas eu preciso falar a verdade. No meu caso é primeiro a moral e depois a barriga, né? Mas tem gente aí que tenta vender um mundo cor-de-rosa, dizendo que viajar de carro elétrico é muito fácil, e não é, gente, é uma irresponsabilidade dizer isso. E eu fiquei me guiando por esses vídeos antes de estar comprando o elétrico, mas lógico, eu não comprei por isso, né? Eu sabia exatamente os destinos da maioria que eu ia, sabia que tem um carro aqui do meu enteado, que se não tivesse alternativa de carregar, eu poderia estar pegando ele. Tem uma moto que é bacana para pegar a estrada também. Enfim, eu não teria problema em relação a isso. Então veja, eu não deixei de atender nenhum cliente, porque o meu carro é elétrico, como muita gente fala, de forma nenhuma. Mas eu não posso falar, tá, que eu tive atrasos, por exemplo, para chegar em casa. Tive. Tá? Às vezes eu demorava mais que 1 hora para chegar em casa. Às vezes por questão de escolha. Tá? Às vezes tinha um carregador gratuito, você estava passando em Alto Jequitipari, tem um carregador na praça gratuito ali, colocava. Às vezes lá na Marília, no Rio de Janeiro, tem um carregador gratuito lá no Atacadão, eu paro lá para jantar, para ir no banheiro, para lavar o rosto, deixo carregando lá. Tá bom para mim. Por quê, gente? É simples dizer isso para vocês. Se eu estou tendo uma economia acima de R$ 20.000 por mês, passando por pontuais perrengues com meu carro elétrico em relação a carregador, quanto tempo eu teria que trabalhar a mais para ter esses 20 e poucos mil de volta? Essa pergunta ninguém fez. Será que eu tenho que trabalhar 1 mês a mais, 2 meses a mais? Isso que deveria ser a pergunta correta a ser feita. Meu irmão, tá valendo a pena você esperar 45 minutos aí, como essa viagem que você fez no Rio aí, pagando 2,98 kW? Claro que vale, gente. Eu andei 700 quilômetros e um cara falou ainda assim, olha, experiência própria, é melhor você abastecer com álcool do que viajar com elétrico. Gente, eu paguei R$ 78 no quilowatt a 2,98, que é caríssimo. Fui na volta ainda, abasteci no carregador gratuito e voltei para cá, 720 quilômetros com R$ 78. Quanto sairia num carro automático, abastecido com gasolina e etanol? R$ 400, R$ 360, depende do carro, né? Mas eu abasteci com 78. E eu gasto no máximo por mês R$ 100, tá? Esse mês agora, que foi o mês que eu gravei esse vídeo, gastei 78. No mês passado eu gastei coisa de R$ 37 lá em Guarapari, no Espírito Santo, tá? No resto, ou eu abasteço no meu cliente, né, porque são clientes demorados, eu faço análise técnica, ou eu abasteço em carregador gratuito, e assim por diante, ou passo em um dos endereços que eu tenho ali como fazer abastecimento, e vida que segue, gente, não tem nada de errado nisso. Só que cada vida tem uma realidade diferente. Enquanto eu estava abastecendo nesse posto mesmo, lá em Tanguá, por 2,98 kW, veio um cara para mim com um Corolla híbrido, perguntando a mim sobre o carro, dizendo que ele era motorista executivo. Aí perguntou se valeria a pena para ele ou não, que ele quer maximizar o lucro dele. Lógico, isso é excelente, né? É evidente que o motorista ele tem que pensar dessa forma. Eu falei, mas você faz que tipo de transporte? Você é Uber? Ele falou, não, eu sou transporte executivo. Ele estava até com uma roupa executiva. Eu falei, tá, mas são quantos quilômetros? Não, ele falou, não tem isso. Às vezes eu faço viagens de quase 1.000 quilômetros, às vezes 400 quilômetros. Eu levo advogado, às vezes eu levo um promotor, emito nota fiscal, às vezes eu levo um cirurgião. Eu falei, cara, carro elétrico para você, esquece. Continua no teu. E ele ainda me falou que quase 40% da renda dele vem com gorjetas de adicionais, né? Vem com almoço pago, né? Leva ali político, gente que está envolvida nessas coisas aí, né? O médico muito bem conceituado, um cirurgião. Eu falei, cara, no teu caso não pega carro elétrico. Mas no meu caso, que já é muito diferente da maioria dos brasileiros, que é quase 100% estrada, eu tenho
que me programar é chato, mas depois que você se acostuma, que você pega o jeito, você vai embora, cara. Você vai embora. Mas o que acontece? Se você está na classe A, ganha dinheiro pra caramba, meu irmão, esquenta a cabeça com carro elétrico, não continua no seu combustão, ou vai ser um entusiasta em um híbrido que vai funcionar para você também. Aí, gente, mais de 22 mil reais por ano de economia, tá? Com IPVA, que aqui no meu estado, né, do Rio de Janeiro, é reduzido a 0,5%, o híbrido já não teria isso, o espaçamento e o valor das revisões, o combustível, o painel solar, me dá isso daí por ano. Mas tem outra coisa também que é bacana, do porquê eu não pego um híbrido. Para quem tem mais idade, para quem tem mais bagagem, não estou desmerecendo ninguém, tá? Mas tem gente que já viveu mais e tem uma forma diferente de pensar ou de assistir a vida como ela passa. Mas vocês lembram do tempo que a gente tinha que completar a água da bateria? Tirar aqueles selinhos ali na autopeça, comprar um líquido especial, completar a água ali da bateria, né, para não colar os eletrodos. Tinha ali afogador, tanquinho de partida frio, tal. Gente, você não tem quase nada no carro elétrico, isso é muito bom, cara. Tão bom que a moto está começando a me incomodar, para vocês terem noção. Então, se eu pegar um híbrido e lembrar, gente, que eu estava passando antes, né, de troca de óleo, às vezes um filtro, às vezes um bico, às vezes uma vela, às vezes você coloca num posto pilantra aí e te detona. Gente, você não tem esse problema com carro elétrico, ao menos por enquanto, né? E isso dá uma tranquilidade para você extremamente, muito grande a tranquilidade que isso traz. Eu acho interessante o conceito do híbrido. Um colega que tem o BMW i3, né, 2015, 2016, o carro dele, né, que é um carro que ele não interage, ele não traciona as rodas, ele só entra naquele modo de emergência quando a bateria chega numa fase crítica ali, aí liga o motor, eu acho que é só com 5, 6 litros de gasolina, aí tem um motor ali de 600, 650 cilindradas, vai carregando a bateria dele. Mas esses carros híbridos aí que traciona a roda com motor a combustão, traciona a roda com motor elétrico e tal, é muita tecnologia. Quanto tecnologia mais complexa você tem, mais são as chances de você ter um problema aí quando o seu carro já começa a ter uma idade e ter uma fadiga aí, né? Eu sei que tem muito Toyota Prius, 2017, 2018, carrão rodando aí até hoje, tá? Mas a gente tem que concordar que quanto mais componentes tem, mais chances de ter problema você também tem. Geralmente é assim. Geralmente eu, como uma pessoa da área técnica, vejo dessa forma também. Gozado que num comentário o cara falou assim, repitam comigo, carro elétrico, cidade, tá? Estrada não pode ser elétrico. E deu até vontade de convidá-lo para passar uma semana aqui comigo para ver se ele muda a forma dele de pensar. Depois pensei, né? Preciso provar nada para ninguém. Mas, gente, eu vou ser muito franco para vocês. Para você que é trabalhador, que você vê o seu dinheirinho aí indo embora com a inflação, indo embora com a taxa Selic, tá? Não vou ficar defendendo político A nem B aqui, não. Todos eles têm seus prós, têm seus contras, independente se é de esquerda, direita, se é de centro e assim por diante. Mas eu que acompanho política assim, mais ou menos, desde Collor para cá, eu posso estar dizendo isso, você que me assiste, que não é politizado, talvez você concorde aí comigo. Eu hoje, depois que eu li um livro chamado Essencialismo, eu estou enxugando muito as minhas coisas, e quanto mais eu enxugo as minhas coisas, eu percebo que mais livre sou, né? Então, por exemplo, se hoje eu tivesse um trabalho assim como a grande maioria dos brasileiros tem, trabalha 5, 8, 10 quilômetros de casa, volta, né, circula em média de 500, no máximo 1.000 quilômetros por mês no carro. Tá? Meu amigo, eu teria um autopropelido, nem moto mais eu teria. Teria esse autopropelido que chega a 32 por hora, né? Às vezes um colega sai junto comigo, ele no autopropelido e eu na minha moto 650 cilindradas, ele já chegou em casa, eu estou parado lá ainda, né? Já foi pela ciclovia e tal.
gastando pouco, sem pagar IPVA, sem nada, eu teria uma motinha dessa daí. Eu moro numa cidade grande, a cidade que eu fico mais tempo, né, cerca de 12 dias por mês. É uma cidade que me oferece Uber, me oferece carro para alugar, né, ônibus perto. Então eu não teria carro. Quando eu precisasse de carro, vou fazer uma viagem e tiro 2 fériasinhas por ano, vou ali, alugo, ou então pego um avião, chego no destino, vou lá, alugo um carro e pronto. A minha vida seria muito mais tranquila. Eu acho que eu não teria carro, não. O aplicativo do Serasa, ele mandou uma notificação dizendo que o meu score baixou. Fui buscar o entender, a explicação, e foi porque o meu perfil de utilização do cartão de crédito diminuiu drasticamente. O drasticamente foi posto de combustível, revisão parcelada e compra de autopeça, que geralmente precisava de autopeça comum, né? Nada que era defeito, não. Enfim, mais um efeito positivo do carro elétrico na minha vida, e eu lembrei aqui para trazer isso para vocês. Eu digo hoje com tranquilidade, meu amigo, que uns 15 anos atrás a vaidade, ela destruiu, detonou minha vida. Tinha 3 carros, tinha uma moto, outro casamento, aliás, foi mais de 15 anos atrás, uns 17 anos atrás. E lembrando o passado, o conhecimento, o amadurecimento que eu tenho hoje, eu falo isso com vocês. Cuidado com a vaidade, cuidado com o ego, tá? E se você me assistiu até aqui, meu amigo, dá um likezinho, se possível, com o controle remoto aí. Se inscreva no canal, tá? Você que é do bem aí, fala com educação. É possível falar com gentileza até quando você não concorde comigo, tá? Discordar do colega não é motivo para se ofender, não. Ok? Grande abraço a todos e até a próxima.